E aí, pessoal, já temos certezas, mas temos dúvidas também. O time que Filipão prepara. Vamos contar o que a gente sabe. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, este recado para você que precisa de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional e lá tem uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, o Grêmio se reapresentou na quarta, treinou quinta, treinou sexta. O que a gente sabe sobre a ideia de time e como que Luiz Felipe Scolari está trabalhando para chegar no domingo, sem ser esse o outro, às 11 da manhã, para fazer o enfrentamento contra o Ceará, no jogo dito pelo presidente Romildo Bolzan, um jogo de Copa do Mundo, uma final de Copa. O jogo contra o Ceará está sendo encarado assim. Eu contei no último vídeo também que o Grêmio prepara uma concentração para terça-feira. Imagina só, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para enfrentar o jogo. São 6 dias, 5 no caso, de 5 noites para fazer o enfrentamento contra o Ceará. É raro que isso aconteça, a gente pode até conversar sobre isso, eu posso fazer um conteúdo explicando para vocês o sentimento do jogador em ambientes como esse, concentrado na sua própria cidade para um enfrentamento como esse. É importante que a gente avalie, mas isso eu vou colocar num outro ponto. Eu fui atrás da informação para saber o time. O que Filipão está pensando? Eu trouxe para vocês que eu achava que ele ia jogar com 3 volantes, mas não está definido isso. Olha só o que a gente tem de novidade. O goleiro, mais do que confirmado como titular, Chapecó é o goleiro do Grêmio. Filipão não vai mudar o número 1. Breno voltou da seleção, mas a confiança é em Chapecó. Né? Curioso, muitos não gostam disso, muitos acham que o Breno deveria voltar, mas não é a informação. A informação é Chapecó, mais do que confirmado. Ninguém discute Chapecó hoje no gol do Grêmio. Lateral direito, Wanderson. Wanderson é o lateral direito. O lateral esquerdo definitivamente é Rafinha, inclusive como capitão do time. Rafinha começa a se construir como uma liderança importante e passou na frente dos laterais Diogo Barbosa e Cortez. Pelo visto, o Diogo Barbosa está completamente fora dos planos. Completamente fora dos planos. E eu não estou dizendo fora dos planos no sentido de ir embora, não, nada disso. Estou dizendo do trabalho do técnico dentro do campo. O Cortez é o reserva do Rafinha. O Guilherme Guedes tem que evoluir muito, mas também é outro que pode passar na frente do Diogo Barbosa. É curioso, né? O Grêmio gastou uma fortuna para contratar o Diogo Barbosa e ele não está dentro dessa linha. E aí, a primeira grande dúvida, a zaga. Isso mesmo. Quando a gente fala em zagueiro no Grêmio, qual é o posicionamento que a gente tem? Jeromel e Kahneman. Os dois estão em condição hoje. Mas se nós temos alguma dúvida para a defesa, a dúvida sim é essa. Não se tem dúvida sobre Wanderson, não se tem dúvida sobre Rafinha na lateral esquerda. A dúvida está na zaga. E depois, quando eu contar o resto do time, você vai dizer que a grande dúvida do time está de fato na zaga. Jeromel está um pouco à frente de Kahneman. A tendência neste momento é Jeromel e Juan. Isso mesmo. Mais do que Jeromel e Kahneman. Juan fisicamente é melhor. A volta de Jeromel vai dar consistência. Se o Jeromel voltar, ele é o titular. Mas a grande dúvida está na defesa do Grêmio. A dúvida de Filipão é a defesa. Quem botar? Não se acredita que o Kahneman vai ter condição física. Olha, inclusive nos últimos anos, aí nos 2 últimos anos, a participação do Kahneman é quase nula no trabalho do Grêmio. Incrivelmente, essa é uma realidade que a gente precisa tentar entender e compreender. De fato, é muito complicado a participação
do Kahneman nos jogos, né? Muito, muito pequeno, muito abaixo da exigência de um grande salário e de um grande líder. Vamos para o meio-campo. Lembrando que na zaga, neste momento, estou muito mais para Jeromel e Juan, a dúvida consiste aí. Vamos para o meio-campo. A informação em cima dos treinamentos. Filipão não muda o meio-campo em relação ao jogo que teve contra o Corinthians. Não serão utilizados 3 volantes contra o Ceará. Thiago Santos será o primeiro volante. Vija Sante o segundo volante. E aí causa a primeira grande certeza. Quando eu disse lá, já temos algumas certezas. A dupla de volantes titular do Grêmio é Thiago Santos e Vija Sante. Isso mesmo. E o terceiro homem do meio-campo, quem é? Hamilton Campaz. Campaz é o meio articulador titular absoluto do time hoje. Treinando, segundo informações, treinando muito bem. Seria Campaz esse o homem para articular, para ser o meio atacante, para chegar dentro da área. O Grêmio jogaria mais uma vez no 4-2-3-1, com o Campaz sendo esse elo de ligação entre a defesa, entre o meio-campo e o ataque. E aí eu vou falar do ataque também, porque acho que surge uma dúvida que a gente vai acompanhar. Aí nós temos um meio-campo idêntico, inclusive da mesma forma de jogado que foi contra o Corinthians. Na direita, nós vamos ter mais uma vez Alisson na direita, com Ferreira, e eu vou falar porque tem uma dúvida aí, Ferreira na esquerda e Borja, confirmadíssimo, o homem da frente. Por que eu coloco uma dúvida? Porque Jonathan Robert cresceu um pouco na leitura do trabalho do treinador, e Jonathan Robert pode jogar dos dois lados. E a ideia do Grêmio é que o lado esquerdo, com Alisson jogando ali, é melhor do que com Alisson jogando na direita. Então talvez o nome de Jonathan Robert, por conseguir jogar dos dois lados, segundo essas análises, mais do que o Ferreira. Ferreira é um homem mais de esquerda, e aí teria a diminuição do Alisson pelo lado direito. Lembrando que o Alisson, com o Renato, sempre foi o homem pela direita e sempre foi muito criticado. Então a ideia talvez seja de Alisson pela esquerda, com o Jonathan Robert crescendo e podendo aí ser uma surpresa jogando como titular na frente de Ferreira. Essa para mim também vai ser uma dúvida que vai se constituir e se construir nos próximos dias. Portanto, e aí já encerrando essa ideia e colocando para vocês o que temos de certeza e o que temos de confirmação. O gol confirmado Chapecó, laterais confirmado Wanderson e Rafinha. A zaga tem dúvida. Neste momento fecho com Jeromel e Juan, mas tem dúvida. Meio campo incontestável com o Thiago Santos, com o Vija Sante e com o Campaz. Confirmadíssimo. Centroavante, certeza absoluta. Borja é o centroavante. E aí os dois homens de lado. Que eu tenho dúvida sim, mas que neste momento ainda estão na frente Alisson e Ferreira. Lembrando que Douglas Costa ainda não volta. Seria importante, mas ainda está fora, portanto, essa dúvida não tem. Quando voltar Douglas Costa, é Douglas Costa e Alisson. E o Ferreira vai para o banco. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.